Vamos então às leituras. Nós vamos ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos dar ênfase dos versos 5 ao 14, mas vamos ler do verso 1 até o 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, do 1 ao 15. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Só até o verso 15. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Até aqui. Eu ainda vou ler, meus irmãos, o Dia do Senhor 34 do nosso catecismo. A pergunta e resposta 92 vai apenas mostrar o que já lemos, que são os 10 mandamentos. E a pergunta e resposta 93 fala sobre a divisão dos 10 mandamentos. E então vamos aqui observar a pergunta 94 e também 95. Diz bem assim: o que o Senhor exige no primeiro mandamento? Resposta: que por amor à minha salvação devo evitar e fugir de toda a idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou a outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda a humildade e paciência e esperar todo o bem somente dele. Também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, o menor que seja, contra a sua vontade. E pergunta e resposta 95, o que é idolatria? Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Até aqui. Meus queridos irmãos, amados no Senhor, eu começo o sermão desta manhã com uma pergunta. Aliás, duas perguntas, mas essa primeira pergunta deve nos fazer refletir durante todo o sermão, para que, ao fim do sermão, possamos respondê-la. Qual é o lugar de Deus em sua vida? Qual deve ser o lugar de Deus na vida de cada um dos seus filhos, do seu povo? Então pensem nisso. Agora,
nos voltemos ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento dado pelo Senhor? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. No entanto, quando olhamos para o mundo, é o que vemos? Por acaso vemos o mundo todo se dobrando diante do único e verdadeiro Deus? Não. Infelizmente, meus irmãos, o mundo substituiu Deus, o verdadeiro Deus, pelos deuses de sua imaginação. O mundo cria deuses para si, deuses que possam concordar com o próprio mundo, deuses para satisfazer os desejos dos pecadores. O único Deus verdadeiro, meus irmãos, é rejeitado pelo mundo. E é especialmente odiado porque ele é diferente de tudo. Ele é diferente do mundo. Ele é diferente de suas criaturas. Ele é santo e perfeito. E o pecador não quer um Deus assim. O pecador é hipócrita. O pecador fala de justiça, mas ele não quer justiça de verdade. Porque se a justiça vier, todos perecem. E ele não quer um Deus assim justo. A inclinação da carne, então, da natureza depravada do ser humano, sempre conduz os pecadores à idolatria. Nunca há adoração verdadeira. Ninguém, por natureza, chegará a buscar a Deus de verdade. O ser humano é incapaz de adorá-lo. O ser humano não é digno de se aproximar dele. Não dá. Portanto, o ser humano sempre adorará aos ídolos do seu coração, aquilo que vem de sua imaginação. Então, irmãos, diante de toda a mentira e enganação e substituição que o mundo faz, Deus, por sua graça, resgatou um povo e se revelou a este povo, o libertando não só de uma escravidão social. Não devemos observar a libertação que Deus realizou, não é, do seu povo lá do Egito como apenas uma libertação de uma escravidão social. Não. O que realmente estava em jogo ali era a escravidão espiritual. Deus nos havia libertado, meus irmãos, da escravidão do pecado, daquela cultura depravada fundada nas trevas, para que eles não praticassem a loucura aprendida no Egito, se dobrando aos ídolos da imaginação, mas que eles pudessem, por esta graça, adorar o único Deus verdadeiro, aquele que se revelou em sua palavra. É sobre isso que iremos aprender nesta manhã, meus irmãos, que o único Deus verdadeiro nos libertou da enganação para a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Por isso, para fixar bem isso em nossa mente, em primeiro lugar devemos aprender que só há um único Deus. Então poderíamos perguntar, mas isso não é óbvio? Nós somos cristãos. Também não era óbvio para o povo de Deus no passado? Eles foram libertados pelo Senhor. O Senhor os tirou da enganação do Egito. Então não era óbvio que só há um Deus? Nós sabemos que sim, meus irmãos. Porque Deus revelou a sua verdade. Então, por uma questão de lógica, o povo que recebera tal revelação não deveria ser firme em rejeitar toda e qualquer idolatria? Uma vez que você descobre que algo é verdade, você vai querer continuar abraçando a mentira? Não, isso é irracional, isso é ilógico. Não é? Então, isso, de fato, o que eu estou dizendo aqui é lógico, mas não foi o que aconteceu. O povo que recebeu o mandamento de adorar somente a Deus, rapidamente se dobrou aos ídolos. Rapidamente. Adorando e servindo a loucura, não ao Deus verdadeiro. Todas as pessoas, então, neste mundo, não somente pensando nos povos do passado, mas agora, porque isso é do ser humano, todos adoram algo ou alguém. Essa questão da adoração é algo intrínseco, porque o ser humano é um ser religioso. Então, ou adorarão ao único Deus, ou adorarão aos falsos deuses. Sempre é a questão da adoração. Não existe um ato de qualquer ser humano, em qualquer cultura, em qualquer país, não importa onde você foi criado, a família que você tem, não importa o que você aprendeu como costumes, não existe um ato só do ser humano que seja um ato neutro. Toda a ação do homem, todo o anseio do ser humano, todo ele é religioso. São atos de adoração. Sempre adorarão. E isso nós podemos observar na dedicação humana em lutar para realizar as suas próprias vontades.
Tudo tem esse esforço. Quando o Senhor libertou Israel do Egito e deu este mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele estava afirmando que ele e somente ele é o Senhor, isto é, sendo ele o único Senhor, só ele deveria ser adorado, servido de coração com tamanha dedicação. Tudo que passa disso, tudo que está além desta verdade ou nega essa verdade é classificado então como idolatria. Tudo. Por isso, irmãos, devemos entender que só há um Deus. E se só há um Deus, os outros não são Deus. Ou deuses. Porque só há um. Isso implica em que todos os demais povos da terra estão errados. Estão vivendo em franca rebeldia contra a verdade. Porque substituíram o único Deus por aquilo que eles mesmos criaram, que eles inventaram. É até interessante observar como funciona a questão da idolatria. Quando pensamos na verdade sobre Deus, aprendemos que o Deus Todo-Poderoso, não é, que nos criou e nos redime, nos chama a uma vida de obediência a Ele, para fazermos a vontade dele e não a nossa. Mas cada ídolo inventado pelo ser humano é criado à imagem do próprio ser humano caído, para realizar as suas vontades. Então, na verdade, os ídolos são servos dos homens. Eles foram criados justamente para isso, na mente humana. Para justificar o seu pecado, a sua maldade. Nós, como cristãos, precisamos pensar então de modo bíblico, meus irmãos. Não é? E não de modo cultural. Nós temos que aprender a rejeitar a cultura. E nós temos que parar de nos iludir imaginando que a cultura é algo neutro. Não é. A cultura está submersa na idolatria. O que move as pessoas, a motivação das pessoas é a idolatria. É paganismo. Na cultura existe, meus irmãos, um certo tipo de ecumenismo onde se diz que todas as religiões são importantes e devem ser igualmente respeitadas. Isso é tão sério que eu estou falando que até mesmo a um nível de faculdade, de universidade, isso é ensinado e defendido. É uma tentativa cada vez maior e mais comum também nas universidades, né, nas faculdades do mundo, de desconstruir o cristianismo e a Bíblia e a figura de Cristo, não é? Para tentar, de alguma maneira, nivelar o que Deus revelou com aquilo que os homens inventaram. E esse é o discurso ecumênico hipócrita. Todas as religiões são igualmente importantes para a história da humanidade. Todas devem ser igualmente respeitadas. A pergunta que devemos fazer é: o Todo-Poderoso pensa assim? O Todo-Poderoso Deus, o único Deus, ele pensa dessa maneira hipócrita dos seres humanos? Não, meus irmãos. O discurso da maioria é que todas são válidas, todas devem ser respeitadas nesse sentido. No entanto, o Senhor, quando libertou o seu povo, disse ao seu povo: eu sou o único. E eu não sou o único para vocês. Eu sou o Senhor de toda a terra. Deus é único. Essa é a verdade. E ele não se importou com a religião dos egípcios. Foi isso que o Senhor falou, não é? Por exemplo, por meio do profeta Isaías. Em Isaías 45, versos 5 e 6, o Senhor diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. É até patético quando cristãos abraçam esse discurso igualitário, ridículo, e fica dizendo: não, nós temos que entender que todas as religiões são válidas. Eu resolvi ser cristão, e então aquele resolveu ser budista, o outro islâmico, o outro espírita, e é tudo a mesma coisa. Todos buscam a Deus. Conversa fiada. Deus não é assim. Deus não pensa assim. Ele diz por meio dos seus servos que ele é único, que há um só Deus, e portanto todo o resto é mentira. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois Deus não levou em consideração a religião dos egípcios.
Deus não é como esses cristãos moderninhos que gostam dessa coisa de diversidade. Vamos abraçar tudo, porque tudo é certo, tudo é bom. Não. Deus não respeitou a religião dos egípcios. Havia uma religião no Egito ali. Eles também praticavam os seus cultos, mas Deus não respeitou isso. Ele não respeitou isso. Ele não respeitou a cultura egípcia. Ele não estava nem aí preocupado com a devoção dos egípcios, por exemplo, por Ra, que para eles era o Deus Sol, por Osíris, que era para eles o Senhor da morte e da ressurreição. Deus não estava nem aí para a devoção deles para Ísis, que era a deusa da magia, ou Anubis, não é? Que era o deus da mumificação, ou Horus, que para eles era o deus do céu e da realeza, ou Sete, ou Maate, ou qualquer um deles. Deus não se importou com essa religião egípcia. Ele humilhou essa religião diante dos olhos dos egípcios e do seu povo, quando ele manifestou o seu poder, mostrando quem ele é. Foi o que Deus fez, dizendo: eu sou o único, o Senhor, o soberano, e mostro o meu poder diante de vocês. O Senhor também mostrou que não se preocupava com a religião dos persas. O texto de Isaías nos mostra isso, meus irmãos. Pois houve um rei muito famoso dos persas, chamado Ciro o Grande, que é mencionado aqui, no texto de Isaías que lemos. Ciro foi usado pelo Senhor para dominar aquele mundo antigo, para crescer o seu império e, inclusive, usado para libertar o povo de Deus. No texto de Isaías 45, Deus o chama de seu ungido. Veja, Deus chamou um rei ímpio, pagão, de seu ungido, de seu escolhido. Para mostrar o quê? Que ele é o Deus soberano sobre toda a terra. Que as nações estão debaixo do governo dele. Então aquilo que os homens praticam, imaginando que adoram nesse sentido as suas divindades, não passa de loucura, de mentira, porque só há um Deus. E ele usou um rei ímpio para levar a cabo os seus propósitos. Ele diz sobre Ciro, o rei pagão: eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Sabe por que isso é importante para nós? Porque eu sempre tenho que fazer esse contraste entre o que é cristianismo bíblico e essa nutelagem que vemos hoje. Eu tenho que respeitar o que as pessoas estão dizendo. Coisa nenhuma. Se a verdade não existisse, então poderíamos abraçar o relativismo. Mas a verdade existe. Há um Deus, o Todo-Poderoso. E, portanto, todo o resto é mentira. E não devemos, então, nos curvar diante dessa ignorância de politicamente correto. O texto, então, nos mostra isso. O Senhor também não se importou, então, meus irmãos, com a devoção dos persas. Ele não estava nem aí para a religião persa. Ele não se importava com, por exemplo, as supostas divindades adoradas pelos persas. Ele não se importava com Ahura, que era visto por eles como Deus supremo do bem e da luz, com Arimã, que era o deus do mal e das trevas, com Mitra, que era também o deus do sol, com Anahita, que era a deusa da fertilidade. Ele não se importou com nada disso. Nada disso. Pelo contrário, ele mostrou quem ele é, o único Deus soberano. Como é lido no Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Ele é Deus e não há outro. Então, por graça, o Senhor libertou um povo que se revelou. E se revelou a este povo, dando-lhe mandamentos para os livrar da mentira crida pelos povos que viviam nas trevas. Somente aqueles que receberam de Deus a revelação de sua palavra foram libertos dessa idolatria, dessa enganação. Somente estes. É como Paulo afirma, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 a 6, quando ele fala da questão, daquele problema que havia entre os coríntios, entre os cristãos ali, por conta daquela cidade ser tão submersa na idolatria, tudo ser idolatria, haver tantos templos pagãos ali. Então ele fala sobre questões de consciência, e ele fala bem assim: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só.
Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ainda que as culturas, essa cultura presente, nos apresente então tantas divindades, tantos ídolos, e tentem explicar o mundo, a vida, por meio dessa visão pagã, Paulo está dizendo, ainda que eles digam isso, só há um Deus, o Todo-Poderoso, todo o resto é balela, é conversa fiada. É como Jesus diz, meus irmãos, em Mateus 5, ele nos ensina, só dá para servir a um Senhor, porque só há um Senhor de fato. Por este princípio aprendemos, ou nós servimos o Senhor verdadeiro, que é Deus, o único Deus, ou serviremos aos ídolos de nosso coração. Não dá para fazer as duas coisas. Não podemos manter um sincretismo religioso, uma mistura e uma aceitação. Há muitos cristãos que acham que não são sincréticos, não misturam a religião, mas todos aqueles que são cristãos e dizem temos que respeitar o paganismo, estão sendo sincréticos e idólatras. Porque há um só Deus. Em segundo lugar, devemos saber, meus irmãos, que não podemos colocar nada no lugar do Senhor, uma vez que isso é firmado para nós, pela lei de Deus, que há um só Deus. E, portanto, não devemos ter outros deuses diante dele, então devemos entender com isso, que nós não devemos jamais colocar nada em lugar do Senhor. Nada para substituir o Senhor. E é justamente aí que começa a nossa luta. É justamente aí. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Ele deve ter o trono em nossa vida. Mas a nossa luta está no fato de que nossa natureza é inclinada para o mal, para o pecado. E Israel provou disso na pele. E Paulo está justamente no texto de 1 Coríntios capítulo 10, lembrando, usando o testemunho de Israel, na época da libertação e na época do deserto, não é? Está usando esse testemunho para fortalecer a consciência daqueles cristãos. Fiquem alerta com relação a isso. Olha o que aconteceu com Israel no passado. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo lembra de como os israelitas provaram das bênçãos de Deus e como na caminhada do deserto, Cristo lhes foi apresentado por meio de tipos. A pedra espiritual, não é como ele fala no capítulo 10. Mas também, meus irmãos, lembra a verdade sobre aquele período. No verso 5 ele diz, depois de terem provado tantas bênçãos do Senhor, ele vai dizer, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Apesar de terem sido libertos pelo Senhor. Apesar do Senhor ter abençoado tanto aquele povo, a maior parte deles não agradou o Senhor e morreram no deserto. É o que ele está dizendo aqui. Foram prostrados, é para dizer isso aí. Muitos dos judeus que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, morreram no deserto e não puderam chegar a Canaã. Por que isso? Por que isso, irmãos? Por causa da obstinação, do coração duro, do coração idólatra. Aqueles judeus haviam sido libertos da escravidão social, mas no coração eles permaneciam escravos. Permaneciam escravos. Quando lemos os livros de Moisés, vemos como eles viviam a murmurar contra Deus o tempo todo, a reclamar da liderança que Deus havia levantado para o povo. Tudo era reclamação. Eles provavam de um milagre hoje e amanhã estavam reclamando, não confiando em Deus. Estavam lembrando do tempo do Egito, estavam preferindo a escravidão. Como era bom naquela época da escravidão. Como pode uma coisa dessas, irmãos? Mas assim o povo agia. Podemos ler isso de maneira muito clara em Números 14, verso 21 a 23. Ouçam com bastante atenção. Porém, o Senhor dizendo, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Olha que coisa séria. Tentaram ao Senhor 10 vezes. Provocaram ao Senhor
10 vezes. E não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. O Senhor disse ao povo que ele libertou: já é a 10ª vez que vocês me provocam, me tentam. Já é a 10ª vez que vocês duvidam do meu poder. Vocês não pisarão em Canaã. Vão morrer no deserto. Vocês vão morrer no deserto. É justamente isso, por exemplo, que lemos em Hebreus 3 e 4. Hebreus 3 e 4 é uma grande exortação para nós hoje. Porque também, como Paulo faz aqui, em Hebreus aprendemos exatamente pelo testemunho ruim de Israel, para não repetirmos o erro deles, para não andarmos no caminho deles. É isso que Paulo, em 1 Coríntios 10, está dizendo, no verso 6. Ele fala: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E Paulo continua, nos versos 7 a 10, ele diz: agora, tendo como exemplo os pecados de Israel, tendo como exemplo a atitude idólatra daquele povo que foi liberto do Egito, Paulo olha para os cristãos, para a igreja de Cristo, e fala justamente isso: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo, veja, Paulo vai chamar tudo que nós vamos ver aqui de idolatria. Ele fala: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. E aí vai descrever a idolatria deles, para percebermos que a idolatria é uma coisa bastante ampla. Ele vai dizer: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Isso é uma referência a quando Moisés subiu ao monte e o povo ansioso, não é? Agoniado: nossa, Moisés, ó, teu irmão Arão já saiu daqui há muito tempo. Será que ele vai voltar? Será que ele não morreu por lá mesmo? Temos que fazer alguma coisa. A necessidade de adoração do ser humano. A alma religiosa do ser humano clamando para adorar alguma coisa, não importa o quê. E começam a falar com Arão: faça-nos deuses que vão além de nós. E então Arão, o sumo sacerdote, negando a Deus e se curvando à vontade do povo, o que ele fez? Peguem os pingentes, peguem o que há de ouro aí. Então o ouro foi derretido, ele fez um bezerro de fundição de ouro, e todos começaram a adorar o bezerro, o boi de ouro, e atribuir ao boi de ouro, aquele ídolo, aquela imagem, as ações que Deus tinha feito em libertá-los do Egito. É isso que o ser humano faz. Isso foi o que o povo fez. Paulo está dizendo: não sejam como eles. Não sejam como eles. Ele fala mais: e não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num só dia 23.000. Paulo chama atenção para o fato histórico. Muitos deles optaram pelo caminho da promiscuidade sexual, isso é idolatria. E o Senhor julgou, matando 23.000 em um dia. Paulo está dizendo: não façam como eles. E ele fala mais: e não tentemos a Cristo. Aí alguém pode perguntar: ué, pastor, mas Cristo não veio há 2.000 anos? Como é que os israelitas lá no deserto, muito tempo antes ainda da manifestação em carne do Senhor aqui neste mundo, como que eles puderam tentar a Cristo? Irmãos, toda a Escritura é sobre Cristo. É por isso que Paulo fala no capítulo 10 de Coríntios, não é? Justamente isso, no verso 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e verso 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Tudo era sobre ele ali. Até aquela pedra que estava sempre à disposição para dar água aos israelitas no deserto, era Cristo. É o que Paulo está dizendo. E eles tentaram a Cristo. Ele fala então: e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Essas são referências gerais da idolatria do povo.
Eles deveriam amar a Deus de todo o coração, o Deus que os havia libertado. Deviam amar a Deus de toda a alma e entendimento. Mas o que eles fizeram? Eles colocaram a si mesmos em primeiro lugar. Eles pensaram mais em seus próprios desejos, deixando Deus em segundo plano. O alerta que receberam no primeiro mandamento é que devemos amar a Deus como o único Senhor e fugirmos de toda e qualquer idolatria. Os israelitas não cometeram idolatria, meus irmãos, apenas por se dobrarem a ídolos dos povos, ou se dobrarem ao bezerro de ouro feito por Arão. Não. Essas são formas de idolatria externas apenas. A idolatria reside no coração do pecador. Nossa natureza má não quer a Deus. Não quer. A natureza humana até quer um Deus, mas não o Deus da Bíblia. O ser humano não é contra a religião. Ele é religioso. O ser humano não é contra formas de culto. O ser humano é contra o Deus da Bíblia, que é o único verdadeiro. O ser humano ama a mentira. Podemos, meus irmãos, entender isso. Eles podem até buscar, não é? Uma vida religiosa. Eles criam deuses, religiões, para satisfazer os seus próprios egos, sempre. O que eles não querem é o Deus verdadeiro. O problema do homem caído não é com a religião em si, mas com a verdadeira religião. Porque esta aponta para o único Deus verdadeiro, que é o Santo, o Todo-Poderoso, o justo juiz, que não inocenta o culpado. Que não vai olhar para seus inimigos e que permanecem seus inimigos e que rejeita seu filho como se eles não fossem nada, como se eles não fossem inocentes. Como se eles fossem inocentes. Não. Mas julgará. É isso que o mundo não quer. Paulo trata a idolatria, então, nessa carta, como um perigo real. Não como uma brincadeira. Devemos ficar atentos, pois muitas coisas podem se tornar ídolos para nós. Muitas coisas. A idolatria é muito mais profunda do que as manifestações religiosas clássicas que nós conhecemos. É um erro nosso, como protestantes, imaginar: os budistas são idólatras. Isso é um erro. Os católicos romanos são idólatras. Todos aqueles que manifestam algum tipo de religião que tenha imagens, ícones, são idólatras. Sim, eles são. Mas nós não estamos isentos de idolatria, porque não temos imagem. Por mais que nossas paredes sejam, entre aspas, limpas, não é? Não haja ícones, imagens, a idolatria está no nosso coração. O amor aos prazeres, meus irmãos, é um ídolo. O amor ao dinheiro é um ídolo. E os seus adoradores, os que adoram o dinheiro e o que o dinheiro pode dar, eles fazem tudo por este ídolo. Eles dedicam toda a sua devoção a esse ídolo. Se o ídolo de alguém é o prazer, essa pessoa fará de tudo para ter prazer. Tudo. Talvez esse ídolo do prazer seja um dos maiores, ou o maior ídolo que o ser humano cultua. O maior. O ídolo do prazer é exigente. Ele exige que neguemos a Yahvé, que neguemos ao único Deus verdadeiro. Ele exige que nos dediquemos a Ele e que façamos tudo em nome dEle, mesmo que seja pecado e mesmo que nos destrua, desde que nos cause prazer. Você não vê pessoas que estão se drogando até a morte, até terem overdose, elas não param, cada vez mais. Uma dose maior, uma droga mais forte, sempre em nome do prazer. Isso é idolatria. É simplesmente isso. E é isso que esse ídolo exige. Tudo. O ídolo do prazer, meus irmãos, criado no coração humano, diz que a vida deve ser uma festa constante, sem responsabilidades. O ídolo do prazer diz que devemos ser inconsequentes mesmo. Não se importe com consequências. Faça o que você quer fazer. O ídolo do prazer, certamente, é o que mais afirma que o que mais importa na vida é ser feliz. É isso que o ídolo do prazer diz para nós. O que mais importa é ser feliz. Não.
Não importa a moral, não importa o que é certo, o que importa é ser feliz. Né? Este é o conselho que o ídolo do prazer dá. Este é o mandamento que o ídolo do prazer dá a todos aqueles que estão com dúvida se devem fazer ou não alguma coisa. Sabe o que o ídolo do prazer vai dizer para quem está com dúvida? Se te faz feliz, é certo. Não se importe com o que as pessoas vão dizer. Não se importe com os padrões sociais. Porque os seus pais disseram que isso é pecado, porque a Bíblia diz que isso é pecado, porque a igreja diz que isso é pecado. Não, se te faz feliz, então é bom, é certo. Faça tudo pelo prazer. O ídolo do prazer exige, meus irmãos, que um marido traia a sua esposa. Mas é porque, sabe, aquela moça era muito mais jovem, muito mais bonita. Eu olhava para ela, chega, me tremia todinho. Por que eu vou ficar preso a um casamento? Mesmo que eu tenha jurado diante de Deus e da igreja e de todo mundo que eu amava aquela mulher, eu a amo, vou com você até o fim, vamos os dois engelhar juntos, se Deus quiser, se Deus nos preservar vivos, vamos ficar velhinhos, vamos começar muito belos e jovens, mas vamos pela graça de Deus, se o Senhor nos der vida e saúde, vamos ficar todos engelhadinhos, dois maracujazinhos juntos até o fim. Prometemos isso. Mas aí o ídolo do prazer vem no nosso coração e fala, cara, você vai perder, todo mundo aproveita isso. O ídolo do prazer fala para uma mulher abandonar o seu marido e procurar um homem mais jovem, com muito mais gás, não é verdade? Porque é isso que o mundo mostra. O mundo é uma grande vitrine, as telas são uma grande vitrine para mostrar corpos esculpidos, não é, supostas perfeições e vaidades para que as pessoas fiquem babando, observando, olhando, desejando. O ídolo do prazer está dizendo, você pode pegar, não apenas olhe. Acabe com sua família, o que importa é que você tenha prazer, que você se sinta bem, que você faça o que a sua carne deseja, é o que importa, não se reprima. É o que o ídolo do prazer diz. Sempre é assim. O ídolo do prazer, meus irmãos, ele vai exigir dos jovens que eles se entreguem à impureza sexual, que eles não sigam os padrões, que eles não se guardem da impureza, mas que eles se entreguem. Eles se entreguem. Vai exigir dos jovens que sim, não sejam caretas. Esse papo de velho, de que drogas são coisas ruins, ou esse papo de crente dizer que drogas são pecado, não. Se entregue. Vai para a faculdade, seus pais não precisam saber, dá um tapinha. Acabou, quem vai ficar sabendo? Fica só entre a gente aqui. Tá estressado? Dá uma puxada na erva. Use maconha. Use outro tipo de droga, faça o que você quiser. O ídolo do prazer vai exigir isso do jovem. Vai exigir que o jovem, ele não seja alguém responsável e submisso aos seus pais e que tenha um bom testemunho moral na sociedade. Não. Ele vai dizer para o jovem, às vezes você está assistindo um filme e parece que todo filme que tem jovem sempre tem uma coisa clichê, uma balada. Seja numa escola, num tipo de baile, mas é uma balada, né? Ou em outro ambiente, tá lá os jovens. E você vê isso, e neon, e luzes verdes, não é? E moças com roupas, quer dizer, com um pedaço de roupas no corpo, e jovens todos alucinados, usando alguma coisa, e aí todo mundo se pegando. Aí o jovem cristão está assistindo, aí vem essa parte do filme, e ele começa a imaginar coisas. Já pensou se eu estivesse lá? Já pensou se eu estivesse lá? O ídolo do prazer está dizendo para ele, vá. Não, seus pais não deixam? Calma, meu amigo, 18 anos chega rapidinho. Quando você tiver 18 anos, aí você faz. Tiver indo para a faculdade, quando você sair da sua turminha de esquerdista da faculdade, daquele bando de comunista que está na faculdade, você se reúne com eles e você aproveita para balada. Aí quando você chegar em casa, jovem, é o que o ídolo do prazer vai dizer para você, tá? Quando chegar em casa, seu pai e sua mãe perguntar, fulano, onde é que você estava? Eu estava na casa do irmão fulano orando. Eu estava lendo a Bíblia, tinha um grupo de jovens ali na igreja do irmão fulano, e eu conheço pessoas de lá, eu fui lá também. Quando você passou ali, até tarde da noite, fazendo o que não presta. Se portando como um prostituto, mas o que importa, né? A sua imagem, o que importa se é certo ou não. O que importa é que você sinta prazer com aquilo. O ídolo do prazer, meus irmãos,
vai dizer a cada um de nós que nós devemos fazer aquilo que agrada ao nosso coração. Se é divertido, faça. E não somente faça, dedique todo o seu coração àquilo. Tá? Todo o seu coração. O ídolo do prazer nunca vai incentivar ninguém a fazer coisas certas. Coisas bíblicas, porque isso glorifica a Deus, obviamente. O ídolo do prazer nunca vai querer que nós usemos as coisas e não sejamos usados por elas, porque isso glorifica a Deus. Que nós procuremos usar aquilo que é bom de uma maneira boa. Não, ele quer que nós peguemos até aquilo que é bom e transformemos em um ídolo para nós. É o que ele quer. O ídolo, por exemplo, do prazer, ele não quer que eu entenda que se entreter é uma coisa boa. Ele quer que o entretenimento vire um Deus para mim. Que eu viva pelo entretenimento. É para isso que existem as telas. Os smartphones não foram criados para o nosso bem. Nós podemos usar para o nosso bem, mas não foram criados para isso. É uma maneira desse sistema podre e diabólico nos controlar. Para pensar. Né? Você, o tempo todo tela. Quando você vai cair em si, a semana passou, você não pegou em Bíblia, você não orou. Você chega totalmente vazio em um culto. E adora a Deus de surpresa, porque você nem tem conexão com Ele mais. Porque o ídolo do prazer está dizendo: faça aquilo que tua carne quer. Sempre, meus irmãos. O ídolo do prazer, então, ele não escolhe idade. Ele pega todas as faixas etárias. E ele quer escravizá-las ao prazer. Sempre. Sejam viciados em diversão. Sejam viciados em tudo e esqueçam de Deus. Substituam Deus por mim. Substituam Deus pelo prazer. Idolatria é substituição. É justamente isso. Esse ídolo quer que todos sigamos nosso coração. Ele é alimentado com os nossos pecados. Quando nos entregamos aos nossos desejos. Percebem, irmãos? Para ser um idólatra, ninguém precisa ter um boneco de madeira, de pedra ou de bronze. Não precisa ter isso, não. Basta nos voltarmos para a nossa própria vontade para sermos idólatras. A idolatria é um mal na natureza caída do ser humano. Nosso coração, meus irmãos, nosso coração, de fato é assim. É especialista em criar ídolos para si. Como Calvino disse, é uma fábrica de ídolos. Este é o coração humano. E um ídolo, meus irmãos, é um falso Deus que criamos em nosso coração para justamente substituir o único Deus verdadeiro. Para ocupar nossa vida, para dominar nossas vidas. Por isso, Paulo alerta nos versos 12 a 15, ele vai dizer: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Durante muito tempo, aqueles que se chamaram de evangélicos e que se chamam de evangélicos sempre se orgulharam. Nós somos o povo do Senhor. Os católicos romanos são todos idólatras. Eles se prostram a Maria, a imagem de Maria. Eles participam de procissão. Eles são devotos de santos. São todos idólatras. Eles dependem da igreja para serem salvos. Eles dependem dos sacerdotes. São todos idólatras. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ele continua dizendo: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo diz isso a crentes, a sua igreja, a guerra de Cristo. A guerra de Cristo. Fugir da idolatria. Isso é imperativo para nós. Ele está dizendo: irmãos, fujam da idolatria. Não é brincadeira, fujam da idolatria. É um triz para vocês passarem de adorar a Deus para adorar os ídolos do coração de vocês. É um triz. Isso é tão sério que vocês conseguem ainda permanecer numa igreja se chamando de crentes, de irmãos, dizendo que só tem a Bíblia e ainda assim não passarem de idólatras. É um triz, então fujam da idolatria. Em terceiro lugar e último, Deus
meus irmãos, ele nos salvou de tudo isso. Ele nos salvou da enganação da idolatria por meio de Cristo. E devemos guardar isso em nosso coração. Se Deus nos salvou da idolatria e sabemos que sempre os ídolos nos perseguem, que a nossa natureza é inclinada à idolatria, então devemos saber também que a única maneira de vencer a idolatria e não colocar outros deuses diante do Senhor é fazendo aquilo que aprendemos com o próprio Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Essa é a única maneira. O amor sincero a Deus é a única maneira de não nos prostrarmos diante dos ídolos. Jesus nos ensinou justamente a combater a idolatria. Ele nos ensinou a amar a Deus por uma vida dedicada a Ele, com todo o nosso ser. Ele nos ensinou, meus irmãos, que devemos glorificar a Deus em tudo, com o nosso testemunho. Ele nos ensinou que devemos esperar tudo o que precisamos somente de Deus, como na oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou que o reino de Deus deve vir primeiro. Primeiro. E que devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Ele fez isso vivendo assim e se entregando à vontade de Deus. Jesus é o perfeito exemplo para nós de alguém que cumpriu o primeiro mandamento de maneira perfeita. Ele sempre orava e agradecia. Ele sempre exaltava a Deus acima de tudo. E é justamente isso que o Senhor exige de nós. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O nosso catecismo nos ajuda muito a compreender essas palavras. E até nos mostra a motivação correta para obedecermos ao primeiro mandamento. A pergunta 94, o que exige o Senhor no primeiro mandamento? Resposta, ouçam bem isso. Que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição, invocação a santos, meus irmãos, e a outras criaturas. Meus irmãos, no meio cristão atual, o que tem é superstição. Os que se dizem crentes hoje são supersticiosos. Acreditam em qualquer balela espiritualista. Perderam a noção de obediência e de serem guiados somente pela palavra de Deus. São guiados por falsos profetas, por gente mentirosa que mente em nome de Deus e do Espírito Santo. Isso é a coisa mais comum em nosso meio, infelizmente. Então continua aqui na resposta que por amor à minha salvação devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição, invocação a santos e outras criaturas. E que devo reconhecer corretamente ao único Deus verdadeiro, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda a humildade e paciência, só dele esperar todo bem, submeter-me a ele, no caso, né? E que devo amar, temer e honrar com todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, mínima que seja, contra a sua vontade. Foi isso que aqueles israelitas não enxergaram. Deus os havia libertado, mas eles não amavam a libertação dada pelo Senhor. Que coisa triste, irmãos. Um povo que passou mais de 400 anos preso, escravizado, sem identidade. Agora Deus, o Deus verdadeiro, mostra misericórdia, liberta aquele povo, humilha o Egito diante deles. E eles não amavam isso. Eles não amaram isso. Não se importaram. Isso é para nos mostrar, tá, que milagres não convertem ninguém. Quando eu falo milagres, assim, obras extraordinárias externas, não convertem ninguém. Por mais que a pessoa tenha visto milagres, estou pensando nos tempos bíblicos, é porque tenta imaginar, olha, eles viram 10 pragas sendo manifestadas no Egito, contra o Egito. 10 pragas que deixaram os egípcios apavorados. Não dá nem para a gente imaginar como eles se sentiram.
como o povo egípcio se sentiu vendo tudo aquilo acontecer. Do nada, tipo, bem, esse povo está aqui há 400 anos, eles nos servem, mas do nada, né? Aparece um cara aí chamado Moisés, que já foi príncipe aqui, que nos traiu para ficar com o povo de origem dele, e aí do nada começa a acontecer um monte de coisas estranhas aqui. Né? É gafanhoto comendo tudo, é sapo saindo do rio, é uma bagaceira, é um monte de coisa que nós não entendemos o porquê, como, em quantidade. Esse povo viu tudo isso. E não somente isso, o povo teve diante dele o mar se abrindo, o mar se abriu, e todo o israelita passou a pés enxutos pelo mar. E quando os egípcios tentaram passar para capturá-los, o Senhor fechou o mar, acabou. Morreram todos ali, os egípcios, que foram atrás deles. Eles viram tudo isso, mas assim eles não creram no Senhor. Não creram no Senhor. Se tinha sede, olha a pedra ali. Toca na pedra e joga água para abastecer uma nação. Se tem fome, cai maná. É pão do céu. Quer proteína? Né? Codorna. O tempo todo aparecendo aqui. Mas não acreditaram no Senhor. Não confiaram no Senhor. Eles não entenderam isso, meus irmãos. Portanto, se você ama o Senhor, se você reconhece o que Cristo fez por você, te salvando, então ame essa salvação. Ame o fato de Ele ter te tirado das trevas da perdição. E pensando nisso, no que Ele fez por você, fuja da idolatria. Evite toda idolatria, fique atento, vigie a sua própria vida. Se o que você está fazendo, se o que você está vendo, se isso não está se tornando um ídolo para você, vigie, tome cuidado. Esse é um exercício de piedade que todos nós devemos fazer, todos nós. Questione-se. Existe algo em sua vida, em você, em sua vida, em que você dedique todo o seu tempo e mais atenção do que ao Senhor? Responda a si mesmo com sinceridade. Existe algo? Você tem buscado mais alegria e contentamento nas coisas deste mundo do que no Senhor? A boca fala do que o coração está cheio, não é o que aprendemos? O que sai da tua boca, então? O que você mais fala? Sobre o que você mais fala? Sobre política? Sobre beleza? Sobre sonhos pessoais, sobre entretenimento, sobre ter e ter mais. O que mais as pessoas da sua escola, da sua vizinhança, ou até os seus familiares, pessoas que te conhecem, mais veem ou ouvem de você ou em você? Eu olho para aquele rapaz, eu olho para aquela moça, eu olho para aquele homem, para aquela mulher, para aquela senhora, para aquele senhor, e tudo que eu posso dizer deles é: eles são muito bons no esporte, eles são muito bons na política, eles são muito bons no videogame, eles são muito bons sobre séries, eles são muito bons sobre estética, sobre beleza, sobre tudo. É só o que eu vejo. E são membros de igreja, pessoas cristãs, que quando abrem a boca, não sai Cristo da boca deles. Não sai Bíblia, não sai palavra, não sai nada que venha do Senhor. Só entretenimento, só prazeres pessoais. Pensem nisso, irmãos. Cuidado. Isso pode ser um indicativo de que há um ídolo no seu coração, roubando o lugar que deveria ser só do Senhor. Só do Senhor. Cuidado. Por amar a salvação que você recebeu, por amor a Deus, evite, fuja e até lute contra toda a idolatria. Lembre-se do que o nosso catecismo diz. É preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa mínima que seja contra a sua vontade. Então, cuidado, tá? Para não ser guiado no coração por amigos, por pessoas conhecidas. Cuidado para não fazer o que é errado, o que é contra a lei de Deus, porque você não quer constranger os outros que não são cristãos. Cuidado. Só há um Senhor. Este é Deus.
Ou seja, honre a Deus, submeta-se ao Senhor em toda a obediência, confie somente nele de todo o seu coração. O mundo é assim, né? O mundo é assim, idólatra. Mas podemos notar uma idolatria muito clara em nosso meio. Eu digo meio, o povo brasileiro, no geral. E especialmente pensando no povo que se declara cristão. Eu não vejo como cristianismo, né? Para mim o Brasil é um país pagão. O Brasil emana paganismo. Né? Cristianismo de verdade aqui é pouco, é raro, na verdade. As pessoas são pagãs. Elas podem frequentar a igreja, mas são pagãs, é o que elas são. E sabem como que nós podemos ver isso? Na época da política. Atualmente existem duas divindades no Brasil. Lula e Bolsonaro. É ou não é assim? Lula e Bolsonaro tornaram-se duas divindades no Brasil. O tempo todo são os cegos do PT, os cegos da esquerda, os cegos de Lula. Ah, meu Deus, Lula. Lula, tu és tudo. Lula, eu dependo de ti. Lula. Do outro lado, o pessoal que se diz cristão e que é melhor do que os comunistas, os esquerdistas, são exatamente iguais com relação ao Bolsonaro. É o tempo todo. Usando IA para fazer anime de Bolsonaro, anime de Trump, né? Historinhas de Bolsonaro salvando o país. Ridículos, idólatras é o que eles são. Que olham para um homem que nem é cristão, como se fosse um tipo de rei Davi, um tipo de Messias para o povo brasileiro. Eu tenho que dizer, ambos. Não é. Ah, o Bolsonaro, ele é católico, mas é casado com mulher evangélica. Eu tenho que falar isso, irmãos, porque isso é idolatria. Não, são todos pagãos ali. Não há cristão ali, coisa nenhuma, são todos pagãos. E o povo que se diz crente está se dobrando essas pessoas e orando por elas. Não é que não é para orar por autoridades, é para orar pelas autoridades. Mas não focar em uma figura, em um indivíduo achando que ele é a pessoa que Deus iluminou para fazer isso e aquilo. Isso é absurdo. Deus quer que nós confiemos nele e não nesses salvadores da pátria que o povo levanta. Porque isso é idolatria. Então, sejamos sinceros, né? O povo que diz que é cristão aqui no Brasil diz nós somos cristãos e, portanto, somos de direito. Não, vocês são todos bandos de comunistas iguais. Vocês só mudaram o rótulo, o conteúdo é o mesmo. São pagãos. Essa é a situação do nosso país. Espere todo o bem somente do Senhor. Deus queria realmente, essa é a vontade do Senhor. Para nós, Cristo nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Deus quer que nós contemos com Ele, que nós esperemos todo o bem dEle, que confiemos somente nele, e não em nós mesmos, e não no mundo, em sistemas, em governos. Por causa dessa idolatria, meus irmãos, os israelitas não chegaram a Canaã. Muitos deles, a maior parte deles, não chegaram a Canaã. Por serem idólatras ingratos e não quererem dar toda a glória ao Senhor. Aprenda com Cristo a colocar Deus em primeiro lugar, pois ele ordenou ao povo que ele mesmo libertou. Não terás outros deuses diante de mim. Esta é a ordem do Senhor. Eu concluo o sermão desta manhã dizendo aos irmãos, na verdade fazendo um desafio aos irmãos. Comece agora. É um desafio sério para cada um que está aqui, para mim e para vocês. E para quem acompanha também pela internet, que não pôde vir para a igreja, ou para outros que estão ouvindo essa pregação. É um desafio para nós. Comece agora a se policiar no tempo que vocês gastam fazendo todo tipo de coisa durante o dia. Durante os dias, as atividades são múltiplas. É trabalho, é escola, é curso, faculdade, fazer comida, arrumar casa, mexer no celular, assistir vídeos, acessar o Instagram, tudo. São muitas coisas que fazemos ao dia. Muitas coisas. Comecem a se policiar e a verificar e até anotar o tempo que vocês gastam com essas atividades. Especialmente aquelas que vocês fazem porque vocês se divertem muito. Comecem a prestar atenção nisso. Eu não estou dizendo que nada do que eu citei aqui é pecado, porque não é. Mas comecem a analisar a própria vida de vocês, como vocês estão usando essas coisas. Com que nível de dedicação? Eu pergunto. Diante de tudo isso, porque nós fazemos tudo isso. E como anda a nossa vida particular de oração?
e de leitura bíblica? Como anda? Quanto tempo você gasta com isso? Mais importante, qual é a qualidade e dedicação nos santos exercícios de piedade? Oração, ou seja, meditação na palavra e oração. Devocional. Meu coração está apertado, meus irmãos. Mas eu sei que talvez há irmãos aqui. Entre todos nós, há tantos e tantos cristãos, não é? Que passaram a semana inteira sem orar e sem ler a Bíblia. A semana inteira. Fizeram muitas outras coisas. Arrumaram tempo para tudo, mas não para Deus. Não para Deus. Não adianta se esconder. Deus está nos vendo. Ele nos conhece perfeitamente. Então não adianta fingirmos absolutamente nada. Devemos tomar cuidado com isso. Cuidado com os ídolos. Não devemos inventar desculpas, irmãos. Lembrem-se, Deus conhece cada um de nós. Ler a Bíblia e orar diariamente não é uma atividade apenas dos pastores. Existe algo no meio das congregações que às vezes deixa... Eu quero que vocês, irmãos, ouçam isso com atenção, entendam. Quando membros de congregação admiram ou dizem, nossa, o pastor, não é? Porque ele é um pastor, ele tem uma vida com Deus. Porque ele é um pastor. Então é claro que ele sempre estará lendo a Bíblia e orando e meditando, porque ele é um pastor. Irmãos, isso está totalmente errado. Isso aqui que eu faço não é um emprego não é carteira assinada não. Eu não estou aqui para fazer uma apresentação para vocês. Portanto, os exercícios de piedade, de oração e leitura da palavra, ou seja, buscar a Deus particularmente, não é algo para os pastores, mas para cada cristão genuíno. Cada um de nós. Não existe isso de, mas isso ele faz porque ele é pastor. Não! De jeito nenhum. Cada um que é, de fato, um crente no Senhor Jesus deve entender a importância e a necessidade de buscar a Cristo. Você não foi salvo por Cristo? Não é a tua fé? Então não coloque suas vontades, seus desejos, não crie ídolos no seu coração para deixar Deus de lado. Não invente desculpas na sua mente. Não diga que você não tem tempo, porque isso não existe. Não existe alguém dizer que não tem tempo para buscar a Deus. Isso é mentira. É a mentira mais descarada que cristãos contam a si mesmos e aos outros. Isso não existe. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós fazemos. Nós arrumamos tempo, organizamos a nossa agenda, mas nós fazemos. Arrumamos uma brecha, mas nós fazemos porque é o que nós queremos. E nós sabemos que se tal pensamento passar por nossa mente, tá desculpas, não é? Estamos mentindo. E vocês sabem que Deus sabe que é mentira. Por isso acorde, irmão. Acorde enquanto há tempo. Parem de inventar desculpas. Admita seu vício, sua idolatria e arrependa-se e peça perdão ao Senhor. E a partir de agora, em nome de Cristo, passe a buscá-lo de verdade. Fuja da idolatria. Fuja. Não dá para servir a dois senhores. Ou você ama a Deus de todo o coração, ou você ama os seus ídolos, a sua carne, você mesmo. E ninguém é salvo pelos ídolos, mas somente pelo Senhor. Agora voltemos à pergunta do início. A primeira pergunta, qual é o lugar de Deus na sua vida? Não dê mais desculpas. Coloque Deus em primeiro lugar. Este é o lugar dele. Primeiro lugar. Ao acordar, não haja como um animal. Ore. E quando eu falo ore, é particularmente. Não é você fazer orações altas e hipócritas para todo mundo ouvir. Para os seus vizinhos ouvirem. Nossa, aquela irmã evangélica ora tão bonito. Quem quer saber disso? Quem importa ouvir o que está no teu coração é Deus, não é os outros, não.
Não faça como alguns ridículos hipócritas fariseus de hoje que ficam, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus. Aí eu, na minha casa, fico orando para todo mundo ouvir. Aí acordo pela manhã, aquela ladainha. Aleluia, Jesus, como o Senhor é cheiroso. O Senhor me guardou nessas madrugadas. O Senhor guardou a minha vida. Aleluia, obrigado. Isso é palhaçada, irmãos. Quem deve ouvir a minha oração é Deus, ele não é surdo. Eu não preciso ficar fazendo para todo mundo ouvir, não. Orações públicas são nos cultos, mas particulares. Chamar a atenção para si. Eu devo sinceramente entender isso e buscar ao Senhor particularmente. No meu íntimo eu devo buscar a Deus. Então não haja como um animal, porque você só acordou hoje porque Deus te sustentou à noite. Lembra do Salmo 4, lembra do Salmo 3. Deus te sustentou. Deus me sustentou. Ele sustenta o seu povo. Então ore e leia a Bíblia. Agradeça a Deus. Mas não somente na hora do almoço. Será que tudo que Deus faz por nós no dia inteiro, na semana inteira, é nos dar comida? Todo o trabalho de Deus por nós é garantir que na nossa mesa pelo menos tenha feijão, arroz e um franguinho. É isso que Deus faz. Ou um ovo frito. Ou uma calabresazinha. É só isso que Deus faz. Muitas coisas são movidas pelo Senhor na sua providência que nós até desconhecemos. Milagres acontecem o tempo todo. São milagres da providência e nós não enxergamos. Porque o que nos chama atenção é se no salão vizinho disseram que uma mulher que tinha uma perna maior do que a outra, a perna cresceu. Aí, eita, isso é poder. Até agora eu nunca vi nenhum desses supostos apóstolos e profetas orar para um anão ficar do tamanho de uma pessoa que não tem nanismo. Eu nunca vi. Não é? Isso não existe, mas é palhaçada. Não. Deus está nos cercando da sua bondade todos os dias. Então temos tantas razões para orar. Eu posso dizer para os irmãos que, se nós pararmos para pensar, as razões para agradecer ao Senhor são infinitas. Porque todos os dias a misericórdia nos sustenta. Todos os dias. Não há um segundo, 1/1000 de segundo, onde nós não vivamos pela misericórdia de Deus. Se renovam a cada manhã, meus irmãos. Então, diante de tudo isso, busque a Deus. Não coloque outros deuses diante do Senhor, por gratidão, por amor à sua salvação. Viva de tal modo que o Senhor seja honrado em sua vida, por meio da sua vida. Aprenda essa verdade, meus irmãos, todos os dias. E aprenda que é um exercício. Não é somente para que eu, como pastor... mas o pastor ele tem que conhecer bem a Bíblia. Não é para todo cristão conhecer. Todos os dias, um versículo de cada vez, um capítulo de cada vez. Leia, ore sobre aquilo que você leu. Ore pedindo entendimento ao Senhor. Busque ajuda sim, se você não entender do seu pastor. Mas faça esse trabalho de buscar a Deus pessoalmente. Não tem outros deuses diante do Senhor. Mas ame o Senhor de todo o coração. Alma e entendimento, esta é a ordem do Senhor. A única maneira de guardarmos este mandamento é amando a Deus. Sem amor a Deus, meus irmãos, o que vai dominar nosso coração são os ídolos. Portanto, toda a glória ao Senhor e somente a Ele. Amém. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.